Ai, pronto. Ouça agora na RCI, programa Entre Livros. Entrevistas com autores, organizadores e especialistas em livros, com foco no conteúdo da obra. Apresentação, Rosimeire Salles. Olá, caro ouvinte da Rádio RCI, olá você que está aí nos acompanhando nas redes sociais, no YouTube, no Facebook, Rádio RCI, e no site Sempre RCI. Nós estamos sempre trazendo aqui uma novidade em termos de livro, a gente está sempre analisando, estudando, aprofundando nos temas, nos conteúdos, né, desenvolvendo aí a nossa visão geral acerca de tudo no universo, né, de tudo que é produzido. E hoje a gente vai estar falando sobre uma obra que é a formação do Estado Democrático de Direito, o constitucionalismo na emergência da sociedade civil. Quem está aí nas redes sociais consegue verificar aí a capa. O convidado de hoje, nosso autor, é o Gustavo Oliveira Vieira, que já receba, Gustavo, nossas boas-vindas ao nosso programa. Muito obrigado, Rose, pelo convite e saudar aí a oportunidade de discutir o tema. Gustavo, a gente geralmente começa falando sobre o título do livro. Então, Tá. a formação do Estado Democrático de Direito, dá um panorama geral assim da obra antes da gente entrar, né, nas particularidades e nessa sequência que você Claro. criou aqui em termos de capítulo. Obrigado. Então, é um livro, esse livro ele tem 202 páginas, foi publicado pela Unijuí. A ideia foi tentar apresentar a fundamentação, né, sobre as razões pelas quais esse modelo de Estado, né, denominado Estado Democrático de Direito, ele se consolidou como o arquétipo, né, como o paradigma da organização dos Estados, sobretudo no Ocidente, né? Então, tem muitas disputas internas, né, no âmbito da política, que passaram a estabelecer determinados consensos que definiram quais as funções do Estado, né, que foi de alguma maneira consensualmente definido, e por que o Estado passa a cumprir essas funções. Então, basicamente, o título busca apresentar esse itinerário de formação desse Estado democrático de direito. E quando a gente pensa nesses temas, no âmbito, né, da sociologia, da ciência política, no caso, no meu caso do direito, a gente se observa três, digamos, entes, né? A sociedade, o Estado e o mercado, certo? Que tem lógicas de funcionamento distintas. Então, esse Estado, ele tem uma razão de ser para a sociedade, né? E o legitimador desse processo todo é a sociedade. Então, a ideia de emergência da sociedade civil faz parte da observação de que é a partir da consciência política da sociedade que se legitima esse modelo de Estado e as funções que o Estado deve exercer em favor dos povos. Agora, Gustavo, você falou aí do Ocidente. Então, o seu livro ele vai abranger todo o Ocidente ou você pegou, por exemplo, Brasil, América do Sul? Como é que foi, assim, qual é o escopo? Esse modelo de Estado, a gente pode dizer que ele se universaliza. Tá? Então, é um padrão, o Estado moderno, né? Como referência inicial, né? O ponto de partida é a discussão sobre o Estado moderno. Foi uma forma de organização das sociedades, né? Essas sociedades passaram a se organizar e a se estabelecer relações entre si a partir da ideia do Estado. Então, quando nós falamos hoje em Brasil, Portugal, Estados Unidos, né, esses países são reconhecidos como estados. Então, essa forma de organização, mas a gente pode falar também do Irã, da China, também no Oriente, né? Mas tem um determinado modelo, né, que passou a ser estabelecido. Claro que tem mil disputas internas, né, mas esse modelo que vai chegar nesse delimitação Estado democrático de direito, né, ele é resultado de uma disputa multiscentenária, né, que parte da ideia de Estado moderno até o Estado democrático de direito, né, que vai se consolidando a partir do burilamento do formato do sistema decisório
Então, a forma de decidir sobre o Estado vai sendo aperfeiçoada passo a passo, vai incluindo mais pessoas, mais camadas no processo decisório e vai se diminuindo gradualmente a violência na disputa. Então, se nós observarmos há 5 séculos atrás, como é que se dava a transição política? Normalmente, era por meios violentos, né? Então, ou envenenamento, ou guerra, ou assassinatos diretos, né? Então, com o tempo, esse processo foi diminuindo e nós fomos melhorando gradualmente o sistema a partir do qual nós decidimos sobre as questões de Estado. Ainda temos muito o que melhorar, mas ainda não se sabe, mas melhor do que isso não tem no mercado, né? Não tem na prateleira, né? Modelo melhor que esse não tem na prateleira para nós escolhermos que não a democracia, né? E, e as decisões daqueles que têm a função de cumprir, né? Nós normalmente, como sociedade, observamos quem tem poder, né? Mas, de fato, são pessoas que têm funções de decidir em favor sobre o Estado, né? Quem cumpre essas funções está muito vinculado à legalidade, né? Por isso a questão do Estado democrático e de direito. Agora, você falou aí desde quando? A partir de que momento começou esse movimento de mudança para a gente chegar ao que a gente está hoje? Seria o quê? Revolução Francesa? Teve algum marco? Como é que foi, assim, em termos históricos? Ah, certamente. Tem vários marcos, né, Rose, que nós podemos indicar, sem dúvida alguma, mas as questões são essas consolidações são processuais e alguns ciclos eles são regionais ou estatais mesmo, dentro de determinadas regiões ou estados. Então, alguns momentos e eventos históricos, eles repercutem como um evento que ele chancela certos consensos e pela repercussão que ele tem na sua região. Então, a Revolução Francesa é uma delas, mas se a gente pode voltar um pouco até e olhar, por exemplo, todos os processos que nos conduziram à reforma, né? Acho que tem um ponto axial ali que converge reforma, renascimento, né? Então, a Poxa, é bem reforma mais para dizer assim, antigo. olha, a legitimação não se dá apenas pelo que diz a Igreja Católica, e o texto com base no qual se discutia as realidades era apenas as Sagradas Escrituras. E aí vem o Martim Lutero, tinha outras visões, mas o Martim Lutero conseguiu se afirmar esse tema da reforma, né? Para dizer o seguinte: há outras formas de se ler esse texto, há outras interpretações possíveis, e é possível lê-lo diretamente. Então, o tema da reforma, né, que provoca uma espécie de rompimento da cosmovisão ocidental, né? O tema da reforma do Renascimento como uma difusão cultural, né? E também uma série de projetos que vão apontar para a necessidade da laicização do Estado, ou seja, as questões de Estado têm que ser separadas das questões religiosas. Isso não quer dizer negar religião, isso nunca quis dizer negar religiões, mas há 7 séculos atrás, veja como as questões são processuais. Há 7 séculos atrás, e eu aponto isso no início do livro, né? Tem um autor chamado Marsiglio de Pádua, que escreve Defensor Pacis, né? O Defensor da Paz. E nesse texto ele tenta dizer o seguinte: olha, o Papa tem legitimidade para decidir sobre questões ligadas à religião, sobre as questões ligadas a essa dimensão. Mas sobre as questões terrenas, cabe ao chefe de Estado e não à igreja, né? Então, nessas fundamentações que vão se construindo, nós passamos a estabelecer qual é a função do Estado, né? O que cabe a essa entidade que vai se formando, que passa por diversas disputas internas, até se consolidar para quem ele serve, né? Se nós olharmos tem um outro marco que é interessante, Rose, que é em 1215, o rei da Inglaterra, né? A história passou a chamá-lo de o rei João sem terra, né? Ele foi constrangido pela nobreza para estabelecer sobre ele determinadas limitações na tributação. Então, limites sobre a nobreza, limites sobre tributos, né? Que ele também deveria ser restringido do ponto de vista de regras,
certo? Então, veja que tem vários momentos históricos. 1215 é uma data importante nesse processo todo, né? A Reforma é uma data importante, 1517, por conta dessa possibilidade. É possível dizer diferente, é possível interpretar diferente. Na sequência, 1648 é uma outra data relevante, que é a Paz de Westfália. 1648 é a paz que estabelece o fim da Guerra dos 30 Anos. Entre 1618 e 1648, a Europa convergiu uma série de conflitos armados, e o que estava em jogo ali, alguns autores vão dizer que era o modelo de Estado que ia se manter. E se aliaram estados católicos e protestantes, então resultou em dois tratados. Sim, os estados podem ser católicos ou protestantes, né? E estabeleceram regras entre si. E uma delas é cooriginária ao Estado, que é a ideia de soberania, né? Então, quando nós falamos em Estado, hoje é íncito, né? Faz parte do entendimento que os Estados são soberanos, né? Isso quer dizer o quê? Nenhum Estado pode dizer sobre o outro sobre questões internas, sobre a sua política externa. E isso vem desse Tratado de Paz de Westfália, de 1648, que estabelece a ordem interestatal. Olha, tem regras entre estados, né? Então veja que é um processo de consolidação bastante gradual. Ainda hoje, veja, hoje, no mês de maio, no dia 23 de maio de 2024 ainda, a Corte Internacional da Justiça estava decidindo sobre uma intervenção do Equador sobre a embaixada do México, lá em Quito, né? Tem a ver com uma questão de soberania, eles invadiram, né? Tem a ver com uma questão de soberania. Todos esses processos que são tratados no livro, não é que eles acabaram de uma vez por todas, né? Mas são consensos que estabeleceram obrigações jurídicas aos estados e aos representantes desse estado, né? Então, 1648 foi um momento importante. 1789, a questão da Revolução Francesa, ele é um marco, ele é um divisor de águas, né, para dizer a quem serve o Estado. A quem serve o Estado, né? E é, essa ideia revolucionária de que o Estado deve responder à soberania popular é o que fica, né, desse processo histórico. Então, a ideia da queda da monarquia, né, a queda daquela monarquia de o Rei Sol, né, esse processo ele visa a chancelar, né, tinha a situação dos estamentos, né, lá na França, e o terceiro estado, que era a base da legitimação do estado mais larga, não tinha vez, não tinha voz. Então, o povo, a nação, queria dizer algo, precisava, então, passa a se reconhecer que o Estado tem funções em favor do povo ou da nação. Então, aqui é uma mudança paradigmática sobre a quem o Estado deve atender. Se há 2 séculos antes o Estado devia responder ao Papa, né? A partir daquele momento o Estado deveria responder ao povo. Então, essa transição que foi sendo gradual foi moldando um determinado paradigma dessa instituição que é a instituição que é a principal instituição hoje no planeta, que são os estados, né? Que são os estados. Então nós temos aí membros da ONU, são quase 200, né? Mas nós vamos falar em pouco mais de 200, às vezes reconhecidos, enfim. Mas veja que é o que deve amparar as pessoas, deve amparar os povos, deve ordenar a vida em sociedade. Então, quando você começa falando lá sobre a gênese do Estado liberal, é justamente essa questão histórica que você vai trazendo desses eventos, digamos assim, Isso. marcantes que foram mudando, né? É, Rose, é verdade, exatamente. Então, o livro é dividido em 2 partes, né? Que é um primeiro explicar a gênese do Estado liberal, e o segundo aí já vem esse Estado constitucional. Então, nessa primeira parte, é fundamental qual é a primeira função que o Estado assume? É conjugar paz com liberdade, certo? Então, o Estado precisa, em primeiro lugar, garantir segurança. Essa é a primeira função que o Estado deve assumir. E tem um livro
que até é bastante discutido, é um clássico, né, na ciência política, que é do Thomas Hobbes, por acaso está aqui perto, que é o Leviatã, né? O Leviatã de Thomas Hobbes. Esse livro é importante para justificar essa parte. Então, veja só. O Thomas Hobbes escreve esse livro, publica esse livro no ano de 1651. O que acontecia veja, pouco depois da Paz de Westfália. Mas o que acontecia na Inglaterra desse período? Guerras civis religiosas. Guerras civis religiosas. Então, muita morte por conta de ter acontecido um retrocesso nas liberdades religiosas, né? Todo um contexto que vai levar à Revolução Gloriosa, lá em 1688 e 1689, que é a primeira Revolução Liberal, né? Mas naquele ciclo ali, o Hobbes tenta fundamentar o seguinte: é preciso um Estado forte, cuja legitimação se dê pelas pessoas desse Estado. Então, a capa do livro original é justamente um rei, né? Esse Leviatã é uma analogia, uma metáfora em relação àquele monstro bíblico, e ele tem esse rei que sai de trás dos montes, ele tem na sua composição as pessoas. Se você olha mais de perto, ele é composto por várias pequenas pessoas que estabelecem um contrato social com o Estado. E esse contrato social tem como conteúdo, né, que ele transfere todos os poderes a esse Estado, ou a essa majestade, ou a essa autoridade, mas essa autoridade tem como obrigação lhe garantir, né, a segurança, lhe garantir a segurança. Então, essas pessoas não podem, né? O Estado tem que ser aquele que garante a paz, que garante liberdades mínimas. Liberdades mínimas. Não é o Estado que viola. Então, começa com essa transição para a modernidade, né? A questão da Paz de Westfália, a questão do Leviatã, né? E o papel desse Leviatã. Então, ele vem no momento, esse livro, né? Por que os livros viram clássicos? Essa é uma discussão boa, né, Rose, dentro do teu programa. Por que um livro vira um clássico? Porque ele vem num momento histórico muito adequado para explicar o que se passava dentro daquele contexto. Então, o Hobbes ele tem essa função, né? Com este livro. Veja, é um autor que escrevia em latim outros livros dele. Este livro ele escreveu em inglês, né? Por quê? Porque ele queria tratar das questões internas que estavam acontecendo na Inglaterra, né? Fundamentando que função deveria ter esse Estado de garantir a paz. Agora, essa mentalidade da paz, ela surgiu a partir daquele tratado que você mencionou antes, porque até então era tudo muito conflituoso, as relações eram conflituosas, até financeiramente valia a pena, né, se promoverem as guerras. Então, isso veio a partir desse tratado, que foi mudando essa mentalidade? É, a ideia de que, veja, eu acho que até pela concepção do direito, né? A ideia de que as pessoas têm direitos e de que a vida deve ser preservada, ela acaba se tornando uma concepção mais recente, eu te diria até, né? Ela não é uma concepção tão antiga. Veja, nós aqui no Brasil faz cento e pouco mais de 130 anos que abolimos a escravidão, né? Então, a concepção de que todas as pessoas têm direitos, ela vem no bojo da ideia de direitos humanos, que é super recente, que tem o quê? 70 anos, né? Todas as pessoas, todo ser humano tem direitos. Ele é uma invenção recente no campo da política internacional e da política, certo? Então, essa é importante a gente ter esses momentos históricos para olhar esse zeitgeist que nos está distante dentro das suas referências, né? Mas, basicamente, veja, um outro momento que explica bastante aquele contexto é a noite de São Bartolomeu, Ah, né? Então, esse é um contexto bastante importante para esse, é, para esse tema, né? Então, o que aconteceu? A noite de São Bartolomeu foi a noite que sucedeu ao casamento, né, da filha da Catarina de Médici, né, a Rainha Margot, com o Henrique IV, que era protestante. O casamento se deu em frente a uma igreja, né, porque ele era protestante,
para tentar fazer uma conciliação. E o que que acontece? Então, há uma mortandade, né, dos huguenotes, que eram basicamente os protestantes. Então, veja, essa situação das pessoas se matarem por questões ideológicas ou religiosas ou sobre concepções de mundo é algo que vai passando bastante ao longo da história humana, né? Um outro momento que aí vem com o pós-Revolução Francesa é o seguinte, é a fórmula. Vai se construir aí como proposta desse contexto todo, primeiro, né, a ideia de que a base da legitimação se dá com o povo. Quem fundamenta esse direito, esse poder do Estado? Se num determinado período o soberano se legitimava pela ordem divina e com apoio do Papa, né, a transição passa a ser que ele se legitima com base na soberania popular. Então, essa mudança é uma mudança que atravessa séculos, né, e que passa a evocar um modelo da democracia, gradualmente, claro, que não acontece de uma vez por todas. Até hoje, a gente tem mil questões a aperfeiçoar dentro desse modelo. Mas essa é uma transição bastante gradual, né, cuja base de legitimidade desse Estado e a razão de ser desse Estado passa a ter cada vez mais funções. Esse Estado passa a ter cada vez mais funções. Gustavo, a gente vai abrir agora um pequeno intervalo. Ah, Pessoal, fique antenado. A gente vai voltar daqui a um minutinho, né, com o tema Formação do Estado Democrático de Direito. Programa Entre Livros. Apresentação, Osimeia Salles. Voltamos a apresentar Programa Entre Livros. Apresentação, Osimeia Salles. Programa Entre Livros, entrevistando hoje Gustavo Vieira. Gustavo, você traz aqui, né, nessa gênese do Estado liberal, a constituição do projeto moderno, você fala aqui do Estado liberal, e você falou em algum momento aí sobre... me fugiu agora o outro Estado que você tinha mencionado. Eu queria o que você Estado constitucional também, né? É, você pode fazer essa distinção. E claro. outra coisa, liberal e Fundamental. moderno, também Isso. tem uma diferença? Aham. Explica para a gente. Perfeito. Te agradeço muito por essa pergunta, porque é parte da função, né? O início do livro, ele traz assim, e tem um rodapé longo, que ele vai contar o seguinte: o Estado recebe muitas adjetivações, tem muitos adjetivos, né? O Estado social, o Estado moderno, o Estado constitucional, o Estado legal, enfim, Estado de Liberal Direito, democrático. Estado, né, democrático, enfim. Então, a primeira questão é o reconhecimento da ideia de Estado moderno, né? Então, essa referência à ideia de modernidade, ele é um Estado necessariamente que reconhece a soberania, a ideia de soberania, né? E aí vem esse legado da Paz de Westfália, e ele passa a cumprir determinadas funções e ser questionado sobre certos aspectos. Nesse contexto, a primeira versão de Estado que se afirma é o Estado absolutista, que era o contexto em que o chefe de Estado tinha todos os poderes quase que de maneira ilimitada. Isso gera muitos efeitos negativos na base de legitimação desse soberano, dentro da própria nobreza, mas dentro das outras categorias também, e isso faz com que se pressione cada vez mais para o Estado ter limitações mínimas, né, que garantisse direitos de liberdade e direitos políticos mínimos. Então, esse Estado que assume essas funções, ele passa a ser reconhecido como Estado liberal, né? Estado liberal na margem de toda a filosofia política que vai construir o liberalismo econômico e o liberalismo político, né? No contexto histórico europeu, esse grupo de pessoas que estava conseguindo ter condições econômicas, dinheiro, mas não tinha direito político, também queria participar da política, certo? Então, essa democracia moderna, e aí tem um texto que é importante, que é do Benjamin Constant, que diferencia a liberdade dos antigos e a liberdade dos modernos, né? Essa liberdade dos modernos é uma liberdade de ampliação dessas condições de participação, né? Então,
esse Estado liberal, ele se forma com o Estado liberal de direito, em que o direito estabelece regras e quem estiver no poder tem que cumprir essas regras. Tá? E essa ideia do Estado liberal é porque ele tem que garantir determinados direitos mínimos. E nós estamos falando aqui em direito em que o Estado tem limites para matar, tem limites para violar direitos ligados a liberdades iniciais, são os direitos chamados de primeira dimensão, né? Liberdade de ir e vir, tem a lei do Habeas Corpus Act, por exemplo, né? Assim, olha, tem direitos que são chamados fundamentais. Essa é uma ideia que vem da Revolução Francesa, né? Tem direitos que são fundamentais, são fundantes da vida. E essas liberdades de pensamento, de expressão, liberdade de ir e vir. Então, passa a se estabelecer contra o Estado determinadas obrigações. Olha, o Estado não pode violar esses direitos mínimos que dizem respeito à capacidade de existir enquanto ser humano, né? E a direito à vida, à integridade física, porque também é importante lembrar que nós estamos aqui, quando a gente fala na transição da modernidade, né, nós estamos saindo, na Europa estava saindo da Inquisição. A Inquisição teve muitos resquícios aqui, claro, na América Latina, né, mas esse processo, ele, desculpa, ele passa por um, esse processo de transição, ele ultrapassa o sistema inquisitorial, né? Né, todo esse sistema de criminalização com base em situações no campo da política. Desculpa, Rose, eu vou ter que parar um pouquinho aqui só para atender aqui. O que foi, Nina? Perdão. Então, esse modelo de pensamento mágico, né, do contexto ainda da Inquisição, daquele período medieval, ele ainda de alguma maneira estava presente. Essa transição para um modelo de racionalidade, para um antropocentrismo, né? Olha, quem decide sobre o direito, quem decide sobre o Estado é o ser humano. Na época se falava só o homem, né? Mas é o ser humano. Não é uma mítica sobre as Sagradas Escrituras. É um processo de decisão. Vai consolidar o direito como direito positivo, né? O direito é feito por decisão, não por uma decisão sobrenatural, porque também, veja, quando se fala num contexto em que o direito é direito natural, de onde vem esse direito natural e quem declara o que é direito natural? Ah, é quem interpreta a Bíblia ou é quem interpreta a natureza, né? Então, essa base de reconhecer a racionalidade é um definidor do iluminismo, né? A ideia do iluminismo é a fundamentação da modernidade. Então, para esse Estado liberal de direito que vai se consolidar, a ideia de liberdade e afirmação desse projeto moderno, né? Esse modelo de ser humano, né? Que tem que ser valorizado pela sua racionalidade, pelas suas liberdades, é o que vai fundamentar esse processo. E aí que vem essas revoluções chamadas revoluções liberais, que tem a ver com a Revolução Gloriosa de 1689 na Inglaterra, de 1776 nos Estados Unidos e 1789 na França, né? Em que o Estado, então, passa a ser constrangido, eu diria assim, o exercício dos poderes do Estado passa a ter limites do ponto de vista do direito. E o que vem com isso é um modelo de Estado constitucional. O resultado disso é o modelo de Estado constitucional. E como se define esse modelo de Estado constitucional, Rose? É um modelo de separação de poderes, né? Então, a Inglaterra lá tem, né, o rei e o parlamento. Então, como se define essa diferenciação e por que se faz isso? Lá na França, o Montesquieu vai fundamentar três funções, três poderes. Um poder que legisla, um poder que administra, um poder que julga. Mas para que isso? Para prevenir o despotismo. As versões de Estado que chegaram até ali manifestaram condições de exercer um despotismo, né, que era preciso prevenir. E ainda que não seja um modelo que garanta só acertar, ele é um modelo que garante pelo menos errar menos, né? E conter erros. Então, essa separação de poderes, veja, hoje, quando nós observamos o Estado brasileiro, né, temos lá, conforme fundamentou Montesquieu, um poder executivo,
que administra, um poder legislativo, que faz as leis, um poder judiciário que julga, que são as funções atípicas, né? Se um deles tenta ser muito despótico, há mecanismos de freios e contrapesos. Esse é o Estado constitucional, né? Essa é a função do constitucionalismo. Teoricamente. Essa é a função do constitucionalismo. Mas veja, a gente reclama que eles brigam entre si, né? Mas, em parte, a função é uma certa oportunizar essas divergências, né? O modelo é feito, de alguma maneira, para haver freios e contrapesos de um com o outro. Uma analogia que se faz, para nós gostamos de livros, né? É com a Odisseia de Homero, tá? Na literatura clássica grega, né? Aquela narrativa sobre a questão do canto das sereias. Então, que Ulisses pede, né, para ele ser amarrado no mastro da embarcação quando forem passar pelo rochedo onde cantam as sereias. E ele pede para os tripulantes terem cera colocadas nos ouvidos para eles não ouvirem o canto das sereias. Porque quando eles passarem por ali, eles vão ser seduzidos pelo canto das sereias e vão se jogar. A função do constitucionalismo é essa, é estabelecer limites ao exercício do poder, porque o exercício do poder tem embutido o canto das sereias, e esse canto das sereias que o poder exerce precisa ter mecanismos de contenção e de delimitação para que não ultrapassem as suas regras que são estabelecidas previamente, antes deles passarem pelo canto das sereias. Agora, Gustavo, queria retroceder um pouquinho aqui, porque você o tempo todo alia a formação do Estado com o direito. Isso. Quando que isso começa? Ou o direito sempre esteve no Estado, mesmo que antes fosse interesse, vamos supor, de um rei ou de um monarca, enfim. Eu queria saber se essa relação entre o Estado e o direito em si. Nossa, muito obrigado pela pergunta. Eu diria assim, bom, onde tem uma expressão em latim que se fala ubi societas ibi ius, né? Onde está a sociedade está o direito, né? Quaisquer sociedades têm regras em torno das quais elas se organizam, ainda que espontaneamente. Então, sim, o Estado e as formas protoestatais, né? Os modelos que antecedem a formação do Estado também tinham o direito. Agora, o Estado de Direito, ele é uma invenção moderna, né? Essa invenção é uma invenção que vai estabelecer limites ao próprio exercício das funções do Estado e reconhecer direitos mínimos que são direitos fundamentais, certo? Aos cidadãos. O que muda bastante, né? É quem é reconhecido como cidadão, certo? Porque essa ampliação do reconhecimento de que todos são cidadãos e cidadãs, todo ser humano, essa é uma consideração bastante recente, né? Eu diria aí de menos de um século, que todas as pessoas têm direitos, né? Então, aí, essa conexão entre Estado e direito, ela é uma conexão co-originária do direito, né? Ela vem sempre, desde sempre, com o Estado, só que a forma de legitimação desse direito é que vai se transformando bastante. Por isso é que a gente agrega, no meio desses dois termos, a ideia do democrático, tá? Porque a invenção da democracia e o aperfeiçoamento desse sistema de decisão sobre questões públicas, que é a democracia, que vai agregar qualidade e procedimentos a esse direito, que vai, de fato, buscar atender a cada vez, né, mais pessoas. Então, a quem o Estado responde? E aí, o pós as revoluções liberais vai passar por uma ressignificação, que a gente vai dizer, né? Uma ressignificação em que as o povo passa a ser reconhecido como base de legitimação. O Rousseau tem um papel nisso, né? O Jean-Jacques Rousseau, né? Por conta da ideia de soberania popular. Então, que a soberania reside no povo.
e que esse direito é um direito que tem que ter legitimidade, é uma autolegislação, é o povo que define, né? Nós fazemos isso, veja, todas essas grandes teorias de filosofia política, elas se veem materializadas no nosso cotidiano. Quando nós vemos uma notícia sobre o Congresso Nacional, né? Ah, alguém fez o quê? E a gente pode até criticar, mas quem vota neles? Eles são representantes que têm um procedimento de legitimação, né? Nós passamos, nós votamos, as pessoas estão lá, por quê? Porque alguém votou, né? Porque alguém votou, e não foi pouca gente, né? Então, assim, ah, mas esse mandatário, esse nosso representante é muito ruim. Bom, mas a opção foi das pessoas, né? A legitimação se dá pelo povo. Então, o Jean-Jacques Rousseau, né? Eu falei aí do Thomas Hobbes, esses clássicos da política, eles se tornaram clássicos porque a fundamentação que eles dão é utilizada até hoje para o cotidiano da política, né? Para o dia a dia. Então, é isso que justifica esse nosso sistema. Então, vai se abrindo, né? Então, o Estado nasce, né? O Estado de Direito, o Estado sempre tá conectado, mas o Estado de Direito é quando já se reconhece liberdades, né? Liberdades no âmbito liberalismo econômico, liberalismo político. E aí a ideia de democracia, ela vai sendo aperfeiçoada quando se reconhece que o povo é que dá legitimidade a esse processo. E aí vem mais um passo, que é uma discussão, né? Bom, se são as pessoas que legitimam, se é o povo que legitima, então como que esse povo pode se expressar não só na estrutura do Estado? Essa é uma questão interessante que a gente tentou discutir. Agora, então, toda vez que você traz o Estado democrático, você está trazendo essa ideia de mudança no sentido da participação das pessoas, né? E isso, o início disso foi a Revolução Francesa. Rousseau, influência e tal, ou não? Eles tiveram uma contribuição importante, eles representaram um modelo que fica, né? É Mas em porque, vários assim, o lugares isso. conceito original de democracia que, né, lá da Grécia, tarará, aí a gente tem toda uma evolução histórica em termos de, como que eu vou dizer assim, de formas de se governar, até a gente chegar num momento em que ocorrem aí essas mudanças de mentalidade que você fala lá do Tratado da Paz, né, a questão do reconhecimento da participação das pessoas, é uma outra democracia, né? E aí, como é que... É, perfeitamente, é uma outra democracia. Fala Exato. um pouquinho sobre isso. Então, é, tem um texto do Constant que ele vai diferenciar, é um texto de 1819, e que ele vai fazer isso, a liberdade dos antigos e a liberdade dos modernos, né? Que era a liberdade para os antigos. E os antigos, quando ele fala em antigos, é isso, é a democracia grega ateniense. Então, o que era aquele contexto? E é um zeitgeist totalmente diferente. Então, quando se olha para lá, veja, tem um fato, né, da antiguidade, desse contexto ateniense, que é o julgamento de Sócrates, né? Aquele que era considerado e que até hoje é uma referência na filosofia, é, e no pensamento ocidental, né? Ele até hoje né, o Sócrates, né, assim como seus sucessores aí, né, o Platão, Aristóteles, mas Sócrates nessa tríade começa com Sócrates. E ele foi morto. Ele foi morto por uma decisão desse colegiado, né? É, a decisão sobre a morte de Sócrates se deu naquele contexto. Quem participava ali? Era um percentual mínimo de homens da sociedade ateniense, né? Então, aquela legitimação, veja, ele ensina duas coisas para nós: que a democracia não garante acertos, né? Em primeiro lugar, a forma de decidir não garante que se acerta, né? Apenas garante a participação. E a outra e a outra questão era o zeitgeist daquele momento, né? Que era um modelo bastante restritivo de quem podia participar do processo decisório, tá? Então, nesse contexto mais recente, a base da legitimação é o povo, né?
E mesmo, veja, quando que as mulheres passam a ter direito de participação política? Isso é muito recente do ponto de vista da legalidade. Mas, de fato, isso vem bem depois, quando começa a se construir espaços. Até hoje, se nós observarmos o campo político, ele é bastante masculino, né? Então, a concepção do que é democracia, ele acompanha uma média do espírito do seu tempo, aquele zeitgeist, é o que se espera. Será que ele é representativo da realidade social? Nós tínhamos discussões, Rose, há pouco tempo, né, sobre o quanto a nossa elegibilidade era censitária ainda. Se você olha a média de patrimônio de quem está no Congresso Nacional, ela é muito além do que a média de patrimônio da população. Por quê? Porque a elegibilidade também é censitária. Então, a democracia é um caminho de aperfeiçoamento contínuo do sistema decisório sobre questões de ordem pública, transparência. Só que a gente não chega lá de uma vez por todas. A gente faz esse caminho na construção dessa trilha, né? E essa trilha, o entendimento sobre isso, né? Por isso que eu gosto da discussão sobre consciência política, né? Ele deve ser necessariamente quando as pessoas se dão a, ousam saber sobre como se constituem essas decisões. Por isso eu fiz esse livro, Rose, né? Porque, de modo geral, as pessoas, nós precisamos melhorar a opinião pública e o entendimento sobre como se legitimam as decisões de ordem política. Porque é na política que se decide sobre o bem comum, né? Digamos que eu tenho minha autonomia privada aqui dentro da minha casa e dentro da minha cabeça. Eu posso pensar o que eu quiser, dentro da minha casa, né? Tem determinadas restrições, propriedade, direito de propriedade e tudo mais, muito bem. E quando sai da minha casa, como é que a gente decide sobre a rua, sobre o espaço comum, né? Sobre a segurança, sobre a qualidade do ar que eu respiro, né? Sobre a situação das águas nos rios, né? Sobre os espaços públicos, escolas públicas, universidades públicas, hospitais públicos. Então, esse nosso cotidiano, ele está imerso em dimensões e camadas de decisões políticas em torno das quais a grande parte das pessoas desconhece como se faz e quem faz, né? Então esse livro vem para tentar trazer um pouco de entendimento, né? Olha, nós chegamos até aqui, né? Depois de muita gente morrer nessas decisões. Então, primeiro passo, vamos discutir à vontade e vamos sair todos vivos, né? O primeiro pacto no processo político é um pacto de paz. A decisão se faz a despeito das diferenças, com as diferenças, evocamos a diversidade e depois de decidido, todos sobrevivemos. É uma decisão pela coexistência, né? E é um compromisso pela coexistência, né? Lamentavelmente, se dependesse da ideia das pessoas, né, do pensamento das pessoas, não seria bem assim, porque ainda se vocalizam muitas pretensões, ainda se expressam muitas pretensões que determinados grupos deveriam ser aniquilados. Isso, a história humana já fez isso muitas vezes, né? Esses erros já aconteceram inúmeras vezes, né? Porque se pensava diferente, porque proclamava uma religião diferente, porque tinha nascido numa outra etnia, né? Então, o caminho da ideia de Estado democrático de direito é um caminho de pacto pela coexistência, né? Decidimos e temos o direito de divergir, todo o direito de divergir. Então, o livro busca um pouco contar sobre isso. E a segunda parte do livro ele, na verdade, quase que evoca a participação das pessoas, porque é de contar sobre a sociedade civil, E aí, né? Gustavo, eu vou deixar aqui um gostinho de quero mais para o pessoal esperar só um minutinho depois dos Tá, comerciais para a gente poder aprofundar aí no ótimo. Estado Constitucional. Obrigado. Programa Entre Livros. Apresentação: Rosimeire Salles. Voltamos a apresentar Programa Entre Livros. Apresentação: Rosimeire Salles. Programa Entre Livros, falando hoje sobre a formação do Estado Democrático de Direito, com Gustavo Vieira. Vamos lá, Gustavo, você começou numa linha de raciocínio e eu cortei você. Então, agora a gente fala do subtítulo, né? O Tá. constitucionalismo na emergência da sociedade civil.
Então, o que acontecia quando uma pessoa queria falar mal do rei ou divergia de uma decisão do rei há um tempo, né? E isso vai passando. Então, muita gente, claro, perdia a cabeça, né? Era declarado, era banido, enfim, né? Ia para o desterro. Então, mil formas aí de criminalização das opiniões políticas, né? Quando se abre essa base da legitimidade, se fundamenta que o caminho é a democracia, veja, ela vai necessariamente acontecer com muitos tropeços, né? Com muitos erros, com vai e vem, né? Então, não é uma situação que se dá de uma vez por todas. É um caminho que vai se construindo gradualmente, porque nas mentalidades ainda o despotismo reina bastante, certo? Então, a pessoa até se elege, mas como ela tem uma mentalidade eventualmente despótica, ela quer aniquilar a oposição, ela quer banir a opinião diversa, ou quem pensa diferente, né? Tira a voz de quem pensa diferente. A violência na política diminui, mas não é que ela acabou. Não é que ela acabou. Ela ainda, veja, se nós observarmos, ainda hoje temos aí candidatos sendo atacados, né? Presidentes sendo, enfim, candidatos por questões políticas sendo alvejados, enfim, sofrendo vários tipos de violência. Então, quando a gente observa, bom, isso é só para chamar a atenção assim, isso é um processo gradual, é um processo gradual. Estamos melhores que há 5 séculos, que há 3 séculos atrás, estamos bem melhores, mas ainda falta bastante. Esses resquícios das mentalidades, nós temos todas as mentalidades presentes hoje, né, Rose? A mentalidade daquele que entende que o grupo diferente tem que ser aniquilado, né? Não merece existir na face do planeta. Então, isso tudo, lamentavelmente, se faz presente ainda hoje. É importante sempre afirmar: a democracia é o melhor caminho que foi fundamentado até hoje no âmbito das decisões de ordem pública, né? Você ser despótico na sua casa, essa é uma questão, mas no âmbito da autonomia política, esse é o caminho. Mas essa segunda parte, ele é quase que uma, é, como é que eu vou dizer assim? É um estímulo à participação dos cidadãos no campo da política. Não necessariamente em cargos eletivos, mas é tentar mostrar que a sociedade civil cumpre um papel fundamental e definidor do que é a política. Tá? Quando eu falo o constitucionalismo na emergência da sociedade civil, é porque a sociedade civil, como um campo, ela vai emergir quando ela pode dizer e sobreviver a ditos, né? Ela pode sobreviver depois que ela contraria o Estado, né? E ela se diferencia do mercado. O mercado tem uma lógica específica que tem a ver com lucro, certo? A sociedade civil, ela tem diálogos com os dois, mas ela tem uma lógica um pouco mais própria, né? Mais independente dessas duas. Ela nem é Estado, nem é mercado. E esse campo da sociedade e da sociedade civil, ele é um campo onde todos nós, de alguma maneira, podemos estar, né? Hoje se fala muito em terceiro setor, né? Também nas organizações não governamentais, por exemplo, né? Que não têm dependência do Estado, tem ONGs que têm dependência do Estado e que cumprem funções para o Estado. Eu estou falando das instituições, né? Associações. Então, são formações de instituições e de grupos sociais. Hoje se fala muito em coletivos, por exemplo, né? Que têm posições políticas, né? E que dizem algo sobre as questões de ordem pública. E aqui, Rose, tem uma discussão de alguns autores sobre o quanto essa sociedade consegue definir a política, né? E tem uma discussão conceitual, quem sintetiza muito bem aliás, faz mil boas sínteses, é o Norberto Bobbio, né? Aquele jurista, cientista político italiano, falecido aí há quase 20 anos, e ele deixou um legado, uma literatura de uma qualidade e com uma vastidão de análises muito rica e muito didático. E ele tem um livro bem pequeno que se chama O Conceito de Sociedade Civil, tá? E ele vai discutir alguns autores, entre os quais estão Marx e Gramsci, tá? E o Marx, quando ele vai apresentar a sua teoria social, por que
é importante trazer isso, né? Na ciência política, nas ciências sociais, Eu ia sempre se perguntar. discute, sempre se discute Marx, né? Mas por quê? Porque Sim. ele é um dos grandes teóricos que vai tentar apresentar uma teoria explicativa sobre a sociedade, tá? E nesse aspecto, ele vai falar, né, sobre que a sociedade civil está na estrutura. E o Gramsci vem e vai fazer uma pequena mudança de conceito, que a sociedade civil está na superestrutura, né? Ao dizer isso, ele afirma, em outras palavras, que quem define o que é e como é a sociedade, como é o Estado, é a sociedade civil, certo? Então, quando nós vivenciamos o que vivenciamos em torno dos nossos, em torno da política contemporânea, dos mandatários, que todo mundo, né, a gente vê assim uma grande crítica a quem tem poder político, mas quem define isso, e né, a parte, né, para chamar a atenção do livro, é a própria sociedade civil. Então, vale a pena conhecer mais sobre a política para conseguir qualificar o estado da política contemporânea, como nós cuidamos do bem comum. Né? Isso, eu também participo disso e a minha posição faz diferença. Ela não transforma tudo, né? Mas se muitas pessoas se somarem nessa teia, essa sociedade civil vai redefinir a política. Então, tem aí um longo percurso teórico, né, e de explicações, de fundamentações filosófico-políticas, enfim, mas basicamente, né, a chamada desse livro é essa. Agora, você trouxe o Marx aí, e ele representou como que eu vou dizer assim, o que ele trouxe influenciou muita gente, influenciou muitas formas de governo, né? E eu queria saber o seguinte: você acha que o caminho, é claro que muita coisa do que ele escreveu já está desatualizado, né? O mundo seguiu para um outro rumo, mas você acha que o caminho, em termos assim, vamos pensar numa perspectiva, está relacionado com a gente chegar um dia no socialismo, né? E isso ser uma democracia, não sei como é que a gente chamaria isso, Uhum. ou você Eu, acha que vai partir para um outro âmbito, essa forma de democracia ficar diferente? O que você pensa assim que seria o futuro? eu agradeço muito por essa pergunta, porque eu tenho uma parte que eu deixei de lado da explicação do livro, que é justamente a ideia de Estado social, tá? Então, o contexto, né, de Marx e do marxismo, ele é um contexto da segunda metade do século XIX, certo? E é um contexto em que o Estado liberal se afirmava, mas as desigualdades sociais se criavam cada vez mais desconforto. A sociedade ia se urbanizando, né? Então, a sociedade ia se urbanizando, as pessoas iam convivendo mais troca de ideias, mas também passavam a sentir constrangidas com tanta desigualdade social, né? De outro lado, né, Rose, veja que na literatura o Victor Hugo escreve Os Miseráveis, né? Assim, olha, esses aqui também precisam ser contemplados pelo bem-estar, que a sociedade vai prosperando, e tem pessoas que estão muito à margem. A crítica social que o Marx faz ao Estado, né, ao estado da arte das sociedades, né, em que ele observava, ele é aglutinado também pelo liberalismo, que vai desenvolver uma corrente que é o liberalismo social, né? Então, esse modelo de Estado, ele de alguma maneira se reforma para incorporar a responsabilidade por prover direitos sociais à cidadania. Então, pouco menos de um século, as constituições passaram a assumir como tarefa do Estado promover direitos sociais. Então, desde habitação, né, saúde, educação. Veja, o nosso modelo de sistema único de saúde, gratuito e universal, ele é um desdobramento desses direitos sociais, certo? Então, não é que nós nos tornamos socialistas,
mas que esse sistema de liberalismo incorporou, reconheceu que a injustiça social também é construída pela forma de ser da sociedade e que ele precisa conter esses danos, ele precisa atender a esses danos gerados, a essa injustiça social, né? Então, veja que até nos temas dos Objetivos de Desenvolvimento do Milênio, lá em 2000, depois em 2015 com os ODS, o primeiro deles sempre é erradicação da pobreza extrema. Então, essa crítica social, então eu diria que para ti, assim, que de um lado tem esse legado, é claro que na vertente das teorias, das ideias, isso se perpetua, mas no campo da discussão da política, o que de fato se preserva desse legado é que o liberalismo incorporou a questão social, a injustiça social como tarefa do Estado, e o modelo de Estado social se constitui como modelo. A gente poderia dizer, em alguns momentos eu conto no texto, que é Estado social democrático de direito. Tá? Então, essas tarefas de Estado social, veja, no mês de maio aconteceram aquelas enormes enchentes, no mês de maio de 2024, aquelas enormes enchentes no Rio Grande do Sul, né? O Estado, a União, vai depositar para famílias que foram impactadas um valor. O Estado do Rio Grande do Sul vai depositar um valor. E o Estado está provendo condições sociais, não só mínimas, mas não é só prevenir que não haja violência contra as pessoas, mas é prover condições mínimas de subsistência, né? E aí também isso também transformou a ideia da democracia, né? Porque a democracia também se desdobra. Veja, nas teorias do direito, Rose, contemporâneas, elas vão tratar da coriginariedade entre direito e democracia, né? Já que o direito é formado pelo próprio sistema democrático, né? E a democracia se dá com base no direito, os dois avançam em reconhecer que esses direitos sociais, eles fazem parte do caminho da democracia. Sem ele, não há democracia. Vai se falar em democracia material, né? Tem a democracia formal, procedimental, que são os procedimentos pelos quais nós decidimos sobre questões públicas. O voto, a regra sobre o voto, regra sobre a elegibilidade. Mas todos têm condições de ter o mesmo acesso à informação, ao mesmo acesso à educação. Então, nesse caminho, né, habitação digna, veja, uma pessoa extremamente vulnerável, será que ela consegue decidir livremente no campo da política? Não, né? Então, eu diria para ti que o legado é o reconhecimento dessa crítica social, de que também se inventa pobreza, né? Também se inventa injustiça social e ela precisa ser desinventada, né? Isso faz parte do caminho da construção da democracia. Eu diria para ti que o legado me parece que é esse. Quem tem um bom livro sobre isso, e aí ele foi publicado depois que eu fiz, eu acho, esse texto, não tenho certeza, é o Eric Hobsbawm, Marx e o Marxismo, né, sobre esse contexto. Ele vai dizer que é um dos pensadores que mais influenciou, né? Mas eu te diria que foi nessa reconstrução do modelo de Estado para que o Estado também reconhecesse essa faceta de Estado social. Gustavo, a gente tem. Agora, Ah, desculpa. Rose, eu não sei se a gente tem mais uns minutos, mas veja, A gente tem 5 minutos. Eu ia pedir para você justamente assim, sabe, se não foi tocado em algum ponto importante, para a gente poder tentar abarcar o máximo possível de informação. bom, a primeira, acho que sim, só para colocar uma. Veja, então a opinião pública às vezes acha que, entende que há socialismo em algum lugar, né? Não, o que fica é um Estado, de fato, são modelos liberais, né? Com maior ou menor compromisso social, certo? Mas são Estados liberais. O modelo que fica é um Estado liberal, comprometido com questões sociais, mais ou menos, né? Uma disputa aqui, mais ou menos. É, sempre uma tensão com o campo econômico, né? Sobre o quanto aí o Estado tem que estar comprometido com o mercado ou com a justiça social. Essa é uma disputa meio que permanente, mas ele tem um campo de discussão
a desconstrução dele vem pelo anarco, né? Quando se fala em anarcocapitalismo, né? Aí é uma desconstrução dessas regras. Aí é tirar as bases dessa discussão por uma outra coisa que a gente volta lá para o contexto do Hobbes, né? É todos contra todos, né? Que não tem regras. Veja, aqui a gente tem algumas regras que vão balizar a nossa vida em sociedade e a gente está num campo de discussão que representam consensos consolidados ao longo dos séculos, tá? Então, o campo de discussão ele passa a ser isso, mais liberalismo econômico, mais liberalismo social, ele fica um pouco dentro, por mais que às vezes na opinião pública se fale, não, isso é socialista, ou esse é, né, ele vai ficar dentro desse campo, é, de fato. E, o, e aí a segunda parte, eu vou deixar então fazer a deixa, né, Rose, para a segunda parte do texto, que é um outro livro que foi publicado, que chama O Constitucionalismo na Mundialização, é chamar a atenção o seguinte, que esse modelo de Estado, ele se constrói dentro dos contextos também que são internacionais. E esses contextos internacionais, essas relações internacionais, elas passam a se intensificar. Então, o modelo que surge aqui, ele às vezes busca copiar o de lá, né? A Constituição que se faz aqui, o direito que se faz aqui, às vezes tenta se copiar o de um lugar, o de outro, né? Se vê modelos. Então, nessas relações, e aí daqui a pouco um país começa a ter mais dependência de um outro país, menos dependência, né? E nesse contexto, nós passamos a acelerar muito, né, com a ideia de globalização. E aí vem, e como que essa globalização afeta a formação do Estado, afeta o nosso direito e afeta até a atuação da sociedade civil. Porque esse modelo que eu desenvolvo aí nesse livro, ele vai mostrar muito dentro das margens do Estado. Mas será que quando eu penso em solidariedade, eu tenho que me ater a essas margens? Nós que vivemos aqui em Foz do Iguaçu, numa fronteira, né, Rose? Então, será que a minha solidariedade, o direito, a formação do Estado, tudo que a gente discute sobre bem comum, ela tem que parar no meio do rio? Ou será que essa realidade que nos atravessa, que é internacional, do produto que eu compro, que tem a ver com a mão de obra gerada, né? Do impacto para o meio ambiente, né? Para o trabalhador, será que isso também me diz respeito? Então, essa é uma outra questão, então, que vai ser tratada no texto seguinte que eu desenvolvi, que se chama O Constitucionalismo na Mundialização, Desafios e Perspectivas da Democracia e dos Direitos Humanos. Porque esse estado, né, ele não se resolve todo ele dentro de si, né? Essa forma de ser em sociedade, ela se dá muito em diálogo com a sociedade mundial. Gustavo, então já fica o convite para a gente estar trazendo você para falar desse seu próximo livro aí, né? Eu cometi uma gafe aqui, eu não falei a sua formação, né? Graduação, mestrado e doutorado em Direito, mas você também tem outras obras e a gente vai estar, né, mais vezes aqui para entender um pouquinho mais. O programa de hoje foi altamente instrutivo. Acho que deu para esclarecer bastante a gente, né? Então, a gente agradece a você, Gustavo, por ter oportunidade, Obrigado. né? Esse, Essa um detalhe visão. só, esse meu livro foi também sob orientação, né? Foi parte do desenvolvimento da minha tese doutoral, e ele foi orientado pelo professor José Luiz Bolsa de Moraes. Só queria registrar isso. Tá bom. Obrigado. Feito o registro, a gente agradece então a você e a gente agradece também a você que esteve aí nos acompanhando e sábado que vem tem mais. Tchau, tchau, pessoal. Muito obrigado. Você Rose, consegui ser acabou mais de ouvir o didático na fala programa aqui no Entre texto? Livros, com Rosemary Salles, aqui na RCI.